Graça e paz, este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos, eu espero que todos vocês estejam bem. E eu quero tratar esse assunto hoje. Veja só, pastores da Igreja Universal são ladrões e prostitutos. Entenda, fica comigo, você vai entender o que eu quero te contar, o que eu quero te explicar sobre esse assunto. Antes, eu gostaria que você que está chegando nesse canal, que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as suas notificações, dá aquela badalada no sino legal. Badalho, põe lá põe lá como todas, dá o like no vídeo e depois você comenta. Fica à vontade para você comentar o que você acha do que eu falei, se você concorda, se você não concorda, se você já passou por essa experiência, se você entende o que eu estou falando, tá bom? Faz esse favor para mim. E mais um único pedido. Eu tenho meu canal secundário, Ricardo Costa na América. Eu peço para você se inscreva nesse canal também. Esse canal eu vou contar, já estou contando, aliás, o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Estou mostrando alguns lugares aqui nos Estados Unidos, Nova York, Manhattan, e vou contar algumas coisas aqui sobre o que é viver nos Estados Unidos. E eu conto com teu apoio, a inscrição e o like nesse canal também, ok? Então vamos lá ao assunto. Por que eu coloquei na capa desse vídeo que pastores da Igreja Universal são prostitutos e ladrões? Você vai já entender o que acontece. Todo pastor da instituição Igreja Universal, enquanto está dentro do sistema, tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Ele tá lá pregando, ele tá fazendo fogueira santa, ele tá batendo as tuas metas, tá tudo direitinho. Quando acontece desse pastor, ele, a sua esposa ou ele sozinho, não importa, ele decidir em sair da instituição, abandonar o ministério pastoral dele na instituição Igreja Universal, meu amigo, o jogo já vira e eu vou te mostrar agora e eu já volto para concluir o porquê disso. Você vai entender por que eu falei que eles são ladrões e prostitutos. Vai vendo, ó. Hoje eu estava vendo no Facebook e eu li uma carta de um pastor que saiu da instituição. E ele fez um comunicado. Olha só, veja comigo o que eu li no Facebook que um pastor que acabou de sair da instituição Igreja Universal escreveu. Meus amigos e amigas, venho aqui comunicar minha saída do corpo de pastores da Igreja Universal, onde fiquei 30 anos como pastor. Estou saindo pois não concordo mais com a direção da igreja, onde disseram em uma reunião que os pastores regionais novos teriam que ensinar os pastores antigos de obra, ou seja, quem é pastor antigo tem que ser ensinado pelos novos. E tem mais coisas que não concordo, que não gostaria de citar. Fica à vontade. Saiu, abre a boca, não seja covarde. Não seja covarde. Abre a boca, lava seu coração. Não quero sujar o coração de ninguém. Gente, vocês têm que parar com essa história, esse papo furado. Ai, eu não quero sujar o coração de ninguém. Não, contar a verdade. O que acontece lá dentro dos bastidores, por trás da cortina, por trás do picadeiro, contar a verdade da instituição, da hipocrisia, não é o sujar o coração de ninguém, não. Ao contrário, é abrir os olhos. Deixa eu continuar. Como pode um médico recém-formado ensinar o médico antigo? Depende. Ou um engenheiro recém-formado
ensinar um antigo? Depende da especialização dele. Não é falta de humildade minha, e exatamente por causa dessa autoridade que deram a eles, que se acha no direito de me mandar, de mandar e desmandar nos pastores antigos. Porque é só os pastores antigos. Ainda tem mais. Com os pastores antigos não existe consideração, ou ficam auxiliando e sendo tratados como criança, ou ficam na administração da igreja como um funcionário comum. Não dá para entender. Deixa eu explicar essa primeira parte. O que acontece? Tem toda uma trama aí, tem todo um sistema para pegar aquele pastor velho, aquele pastor antigo de obra, e substituir ele por um pastor novo. E o que acontece? Eles pegam um pastorzinho novo que está com todo o gás, que quer mostrar para o regional para que ele veio, ele quer mostrar para o bispo para que ele veio. Então, ele, sem nenhum escrúpulo, ele vai para cima do povo, ele arranca dinheiro do povo, ele dá, se possível, piruleta no altar, se for possível, ele faz um número de mágica, ele faz manipulação, não está nem aí, ele passa o carro por cima do povo para bater suas metas. E o que acontece? Ele faz a mesma coisa com os pastores antigos. Ele, a partir do momento que o bispo dá uma região para ele e ele fica responsável por outros pastores, principalmente se nesse meio tiver pastores antigos, minha filha, pode ter certeza que esse, que era um auxiliar, passou a ser um pastor e daí já pulou para um regional, ele vira o próprio demônio. Ele vira o próprio Satanás. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Pastor novo da instituição Igreja Universal, que vira regional, passa a ser regional, ele vira o próprio Satanás. Ele não está nem aí, ele perde todo o escrúpulo, ele perde toda a consideração, ele passa por cima de quem for para ele garantir o novo cargo que ele passou a ocupar. Mas vamos lá. Que deram a eles, deram lá autoridade a eles e se acha no direito de mandar e desmandar nos pastores antigos. Só porque são antigos. Daí não tem consideração com antigos. Já foi, não, essa parte eu já li. Um detalhe bom para entender. Não roubei e não traí. Estou saindo absolutamente sem nada material ou financeiro, mas com a cabeça erguida e com a consciência limpa. Olha só, presta atenção que ele fez questão de dizer: não roubei e nem traí. Por que isso? Por que isso? Eu estou com outro relato aqui também, que eu li no canal do meu amigo Marcelo Roque, que um pastor também que saiu, que teve ali, veio falar a mesma coisa. Eu não roubei e nem traí a minha esposa. Então, por que os pastores da Universal que saem, eles têm que se justificar dessa forma? Não traí e não roubei. Para você entender isso que eu estou querendo dizer, é porque os próprios pastores, os próprios regionais, os próprios responsáveis, os líderes, eles já soltam essa conversa, saiu porque roubou, saiu porque estava roubando. E ele solta isso na boca miúda. E tem uns que, mais impetulantes, mais inescrupulosos, eles falam até no altar: pastor fulano de tal saiu porque estava roubando. Ele fala isso, às vezes, a mando do bispo. Ele saiu porque estava roubando e estava traindo a esposa. Então, todo pastor da Universal é prostituto e é ladrão quando sai da instituição. Saiu da instituição na mesma hora. É dinâmico. Já sai aquele boato
que esse pastor roubou, ou que esse pastor traiu a esposa, ou que estava fazendo as duas coisas. E eu, há muitos anos, eu dentro da instituição, eu escutava isso, mas eu ficava pensando, será que roubou mesmo? Será que roubou? E o tempo foi passando. E eu escutei isso da boca de próprios pastores, Ricardo, o dia que eu saí, independente do meu erro, ou independente do que acontecer, ou até mesmo se eu não quiser seguir em frente, você vai escutar que eu roubei, ou que eu traí a minha esposa, ou que eu fiz as duas coisas. Daí não passou muito tempo, um pastor, assim, que eu trabalhei com ele saiu, chegou um pastor novo, e o pastor, fulano tal, não está mais aqui agora porque estava roubando e traindo a esposa dele. Daí a esposa desse pastor que tinha chegado para assumir a igreja falou, coitada da fulana, ela não merecia isso. Os obreiros acreditam, aceitam isso, como que realmente aquela pessoa teve um desvio de conduta, né? Um desvio de caráter por ter roubado, um desvio de conduta de ter traído a esposa, uma vez ele ocupando tendo um cargo eclesiástico dentro da instituição. O que aconteceu no outro dia? Esse pastor ligou para mim e eu falei, ei, pastor, tudo bem? Ele falou, Ricardo, rapaz, aí já tá sabendo que eu saí, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, ó, cara, a gente tá saindo porque tanto os meus pais quanto os pais da minha esposa estão velhos, estão doentes, e nós entendemos que não compensava mais a gente continuar e eu não dar assistência para os meus pais. E nós resolvemos sair por causa disso. Daí ele falou, eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim, pela minha esposa, pela ajuda, por você ter sido leal, um bom obreiro, que você continue firme no propósito, tudo. Daí a esposa dele também agradeceu. Daí eu falei, espera aí, pastor, mas estão falando aqui que o senhor saiu porque o senhor roubou e que o senhor estava com um caso, o senhor tinha uma amante. A esposa do pastor falou, não, Ricardo, de maneira nenhuma, eu estou aqui firme com meu esposo nunca me traiu, meu esposo nunca me deu motivo. E ela falou assim, eu não acredito que a instituição está fazendo isso de novo. Todo pastor que sai, um bispo, um regional, ele vai abrir a boca e vai falar, traiu, estava roubando a igreja, ou então estava traindo e estava roubando. Agora eu queria entender o porquê que a instituição Igreja Universal faz isso com os seus pastores. Toda pessoa que sai, todo pastor que sai, por mais que ele tenha passado anos de bons serviços prestados àquela instituição, ter sido um exímio arrecadador para Edir Macedo, porque quando o pastor sai, ele automaticamente, para os líderes da instituição Igreja Universal, esse pastor, que outrora era um bom pastor, era um bom arrecadador, era um pastor que lotava os templos, tinha aquelas pregações assim, sabe, que tocava o coração das pessoas, de uma hora para outra viram ladrões, viram prostitutos. Você está entendendo agora o título? O título desse vídeo é por causa disso. Porque às vezes, muitas das vezes, o pastor sai ali da instituição e ou ele vai para outro ministério, ou com o tempo ele abre o seu ministério, ou ele vai viver a sua vida. Então, para esse pastor não se instalar ali perto da última igreja ou da região que ele estava trabalhando, a instituição prefere soltar esses boatos, denegrir a imagem desse pastor, dessa esposa de pastor. Assim ela vai fazer com que os membros daquela região
que tinha uma certa afinidade com aquele pastor, não vá procurar ele, se assim ele for para uma outra denominação concorrente, ou se ele abrir uma denominação concorrente, e desse jeito seguem esses líderes religiosos mentirosos, enganadores, dissimulados, seguem aí soltando essas mentiras. Não que não tem pastor que rouba, lógico que tem pastor que rouba. Ou você acha que não, são todos santos? Lógico que roubam. Se o próprio líder dessas instituições roubam, porque eles pedem que é para sustento da obra de Deus. E eles sustentam a família deles. Eles falam que é para manutenção da obra de Deus, da casa de Deus, mas a manutenção que é feita é na conta bancária dele. Então, é o líder que rouba. O ladrão é o líder. O prostituto que prostitui a palavra de Deus, na verdade, é o líder que prega as heresias, que mente, que engana, que manipula, que inventa campanha, que inventa fogueira santa, que inventa rosa ungida, jejum de Daniel, e vai, por aí vai, campanha de tudo. E quando não, pede dinheiro para comprar um canal de televisão. Não, vamos ter um canal de televisão cristão, da família brasileira. E daí é arrecadado milhões e milhões de dólares. Eles compram o canal de televisão e vai passar palhaçada. Vai passar lá fazenda, aquela putaria toda, aquelas mulheres daquele jeito, aqueles homens daquele jeito, é sexo no edredom lá para todo mundo assistir. É do jeito que a liderança gosta. Porque a liderança, por anos, passava filmes pornográficos dos piores tipos para os seus pastores assistir. E daí eles logo vai estar querendo passar esse tipo de putaria, de safadeza no canal aberto. Daqui a pouco vai estar desse jeito. E agora, fala para mim, quem que são os ladrões? Quem que são os verdadeiros ladrões? Quem que são os verdadeiros prostitutos? Então, se justifica agora o título do vídeo que eu estou gravando nesse momento para vocês. Então tá aí, pastores da Universal são ladrões e prostitutos. Assim, quando saem do sistema, das garras desses líderes, desses cães gulosos, desses inescrupulosos, é assim. Eles se tornam automaticamente ladrões e prostitutos. Então, você que chegou até agora, eu te peço, se inscreva nesse canal mais uma vez, ative as suas notificações, dá o like e agora comenta. Você que já foi pastor, passou por isso, foi chamado de ladrão, escreva aí. Você que foi chamado de prostituto, você foi acusado de ter traído a sua esposa sem ter traído. Escreve aí. Você já viu isso? Você como obreiro, você como membro dessas instituições, você já escutou, pastor fulano de tal roubou. O pastor fulano de tal estava traindo a sua esposa. A esposa tal estava traindo o seu esposo. Você já escutou isso? Escreve aí nos comentários. Escreve. Dá esse apoio aqui pro canal. Escreve aí tudo a verdade, o que você já passou, o que você não passou. Fica à vontade, tá bom? Graça e paz, até a próxima. Eu agradeço mais uma vez, passamos dos 3.000 inscritos, e isso é por causa de você, é por causa do teu apoio, tá bom? Graça e paz.